Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os internautas do Brasil. Hoje eu quero falar uma coisa assim, um estudo meio teológico. Meio não, eu já fiz o básico, estou no médio. Sobre a história de Gênesis. Nós temos aí o capítulo de um a 4. Quando você lê, ela dura mais ou menos uns, acho que não passa de 2, 3 minutos para ler, né? Entre o 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 e 4. E é uma história, a gente vê ali que a história é curta, né? A história é curta. Mas Deus decidiu a Moisés que escrevesse assim. O Espírito Santo pediu para que Moisés escrevesse assim. Só que a gente vê a idade de Adão, se não me engano, 700 anos. É uma longa história da vida dele, não é? Com base nesse estudo teológico que eu percebi, só que se a gente parar um pouco para pensar, por exemplo, uma árvore, pino, se não me engano, se não vem aqui a minha memória, ela leva 7 anos para ficar grande. E um feijão, se você coloca um feijão ali, ela não vai durar, sei lá, uma semana mais ou menos, já está ali uma frutinha, um feijão, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, em Gênesis aqui, de um a 4, ela é curta. Aproveitando aqui o espaço, não pude colocar o vídeo ontem, porque sabe como é que é? A gente tem que resolver as coisas, ir por centro, pagar a dívida, babá, e fazer uma pintura em casa, enfim, a vida é assim. Então eu vou alongar um pouco o vídeo aqui para falar sobre esse assunto. No capítulo 5, nós vamos ver a genealogia de todos os descendentes de Adão, certo? No capítulo 6, já vem de repente o dilúvio. Ela não conta a história de Noé, o nascimento de Noé, coisa e tal. Não fala. Só fala quando Deus se manifestou diante de Noé para construir uma arca, né? Para levar 120 anos. Já pensou? A justiça de Deus esperar 120 anos. Só que tem um detalhe. A Bíblia não fala sobre Enoque. Ele só fala que ele foi arrebatado. Nós temos um outro homem conhecido na Bíblia, que é o Elias. Ele também foi arrebatado num cavalo de fogo. Pois bem, Jesus fala dessas duas testemunhas. Estava Paulo, Lucas, se não me engano, e João, quando Jesus estava ali, se transformou numa luz resplandecente, e Pedro pegou e perguntou assim, quem são esses homens? E Jesus disse assim, esse aqui é Moisés, e esse aqui é Elias, minha testemunha. E aí eu encontrei na internet um texto sobre o livro de Enoque. E lá ela fala a história mais ou menos a de Noé, o nascimento de Noé. Só que aqui no capítulo 6 fala de terra do gigante. Aí é uma outra história, não vou falar aqui porque é muito longo para falar, tocar nesse assunto. Só que no livro de Enoque na internet, ela é apócrifo e não canônico. Então, no livro fala sobre Enoque, uma história mais ou menos ali. E eles não colocaram na Bíblia porque o Espírito Santo de Deus não quis, usando homens na Terra, não quis colocar porque existe uma coisa meio controversas ali. Por exemplo, astrologia, adivinhação, é uma mistura que tem no livro de Enoque. Você pode achar aí na internet o livro de Enoque, escrito em PDF, abaixa lá e você lê. E é muito interessante você ver isso aí. E a Igreja Católica não permitiu que colocasse isso no livro, porque levou muitos tempos e eles não acharam. Acharam por volta de 1860, se não me engano.
E eles acharam esse livro e acabaram não colocando na Bíblia, né? E é interessante que quando Jesus fala assim, minha testemunha, Elias e Moisés, só que lá no Apocalipse fala sobre duas testemunhas. Alguns teólogos, arqueólogos, estudantes da Bíblia, as pessoas que, pastores e tal, que vê a história do, da Bíblia, eles dizem que seria Moisés e Elias que virão como testemunha. Isso só depois do arrebatamento. Alguns dizem que é Enoque e Elias. Interessante uma coisa que quando Deuteronômio, se não me engano, fala da morte de Moisés. E o texto da Bíblia diz que não se acha mais o túmulo de Moisés. Aí você abre a Bíblia mais lá na frente, no Novo Testamento, Lucas fala da história de Noé, quando veio o Satanás e o anjo de Deus e disputaram o corpo de Moisés. Houve uma disputa ali no corpo de Moisés. E por que que lá, quando ele morreu, não aparece esse texto? Lucas fala isso porque os antepassados pegaram e contaram para o Lucas, mais ou menos, que houve uma disputa do corpo de Moisés. E o Espírito Santo de Deus usou Lucas para escrever isso aí. Interessante a gente entrar nesse texto sobre as duas testemunhas de Jesus. Alguns estudantes da Bíblia, estudiosos da Bíblia, teólogos, arqueólogos, enfim, pastores, falam que é Moisés e Enoque. Outros dizem Enoque e Elias e vice-versa. Por quê? Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Se você ler as duas testemunhas do Apocalipse, você vai entender mais ou menos quem são esses personagens. Não é exatamente um personagem. São homens escolhidos por Deus. Em Hebreus diz assim, todas aquelas pessoas que morrem têm que cumprir a profecia. Enoque e Elias, eles não cumpriram a profecia. Então eles vão vir depois do arrebatamento da igreja, para dar uma chance para as pessoas que Deus está dando uma oportunidade para ouvir a palavra dele. E Jesus, mesmo o próprio Jesus disse assim, são minha testemunha, Moisés e Elias. Eu vou colocar assim por lado de Jesus. Agora, alguns estudiosos falam que é Enoque e Elias. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é mais ou menos isso que vai acontecer. Beleza, meus irmãos? Eu só queria falar sobre isso aqui, um pouco da base dos meus estudos teológicos, porque eu leio a Bíblia. Eu vou na Bíblia, não vou no meu pensamento, não. Não, no meu pensamento, não. Eu vou através dos estudos da Palavra de Deus, que é a palavra de Deus é inspirada por Deus. As escrituras é inspirada por Deus. E Deus escolheu os homens para escrever isso aqui. E outro detalhe, eu não posso fazer coisas da minha cabeça aqui, porque isso é muito perigoso. O próprio Paulo disse assim, que nós temos que tomar muito cuidado com essas instituições pecaminosas, porque pode virar, assim, cometer um grande erro, sabe? Um grande erro. Então, é isso que eu queria falar para todos os irmãos. Esse é um básico dos meus estudos teológicos, é um básico. Eu já fiz o médio, o básico eu já fiz, agora estou no médio. Mas esse aqui eu acho muito legal você pegar e ler a palavra de Deus e ver o que está escrito. E a própria palavra de Deus nos explica com toda a seriedade dele. A minha mulher está olhando para mim rindo aqui, não sei porquê. Mas enfim. Então é isso aí. Meus irmãos, eu desejo uma boa noite a todos. Desculpe alongar esse vídeo aqui,
porque ontem não deu tempo de postar, hoje eu vou postar um pouco longo aqui sobre a palavra de Deus. É muito legal. Eu gosto muito de orar, ler a palavra de Deus. Não tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus, mas isso é o Espírito Santo que decide, escolhe os homens na terra. Graças a Deus que existe internet para a gente falar um pouco da palavra de Deus. Beleza? E eu espero que eu vou postar amanhã lá, em menos de 5 minutos por aí, tá bom? Boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês que me deram joinhas anteriores aí. E um beijo, um abraço para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Beleza? Boa noite.